Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, retornando com mais um devocional a todos vocês. Que ótimo podermos estar aqui falando sobre a palavra de Deus. E neste novo momento em que eu estou liberando os devocionais mais cedo, eu acho que é melhor para muitas pessoas. Por exemplo, eu estarei sempre liberando os devocionais às 19 horas, horário de Brasília, no YouTube. Não conseguirei enviar a você pelo WhatsApp, até porque nesse horário é horário de culto, é horário que nós vamos estar atendendo ou fazendo outras atividades aqui na igreja. Então o que eu faço? O devocional já fica no YouTube, o YouTube aguardando só o momento que eu determinei para liberar o devocional. O YouTube já faz isso automaticamente, tá? Então isso é bom porque você não fica esperando, oh meu Deus, que horas que o pastor vai mandar o devocional? Oh meu Deus, até agora. Aí você vai dormir falando, oh meu Deus, não chegou o devocional do pastor, eu queria tanto orar com ele. Então nós resolvemos esse problema, tá bom? Então a partir de hoje, nossos devocionais sempre às 19 horas em ponto, ele entra no ar, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva em nosso canal, ative os sininhos das notificações para você receber sempre o aviso quando o vídeo for liberado, tá bom? E caso você queira que eu mande o link para você, aí você me fala que eu mando, eu envio o link para você, tá bom? Mas lembrando que esse horário, às 19 horas sempre, todos os dias, nós vamos estar liberando os nossos devocionais, tá bom? Acho que vai ser bom para todos, né? Assim sendo, nós ficaremos felizes, né? Todos nós. Estou falando de 2 João, capítulo 1. É um capítulo pequeno, ele tem apenas 12 versículos. Nós estamos lendo os 12 versículos da primeira carta de João, aliás, da segunda carta de João. E ele falando aqui, ele diz assim, falando sobre a importância de guardar os mandamentos. E qual é o principal mandamento, além de amar o próximo como a nós mesmos? Ele fala sobre a importância de andar em Cristo. Você não pode se distanciar de Cristo. No devocional de ontem eu falei da igreja de Filadélfia, que era uma igreja rica, uma igreja que tinha tudo, mas infelizmente uma igreja que acabou deixando Jesus de fora e valorizando mais as coisas, esqueceram de valorizar o próprio dono da igreja. O Senhor Jesus disse lá no livro de Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esta palavra foi dirigida à igreja de Filadélfia. Muitas vezes nós pensamos que essa palavra é dirigida ao pecador, né? Porque Deus está à porta do coração do pecador, quando na verdade, aliás, de Filadélfia não, de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, tá? E esta palavra foi dirigida à igreja de Laodiceia. Ou seja, o que acontecia na igreja de Laodiceia? Eles tinham tudo, não faltava nada. Porém, eles haviam abandonado o que era mais importante, o dono da igreja, o Senhor Jesus. Tem um livro de um autor que eu não vou recordar agora, eu acho até que eu emprestei esse livro para alguém que não devolveu aqui na minha estante. Eu tenho ciúme dos meus livros, eu não gosto de emprestar, porque às vezes a pessoa leva, por mais que tenha um carimbo meu, às vezes a pessoa não devolve, né? Não termina de ler e devolve. Mas tem um livro que fala assim, A Treliça e a Videira. O que é isso? A Treliça e a Videira. Ele explica, o autor, que muitas pessoas, muitas igrejas, elas valorizam mais a treliça do que a videira. A treliça é o estaleiro onde se coloca, onde se faz para crescer a vide. E eles acabam fazendo o estaleiro
muito bem estruturado, com madeira de lei, mas na hora de plantar a uva, eles pegam qualquer semente. Ou seja, valorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Devemos atentar para isso, para não permitir que o nosso coração se apegue mais às coisas materiais do que às coisas espirituais. O Senhor Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas pregam, e da forma que prega parece que Jesus Cristo morreu apenas para trazer benefícios materiais para a vida das pessoas. E o primeiro benefício que Jesus Cristo morreu para trazer foi a salvação, reconectar o ser humano com a pessoa de Deus. E muitas vezes as pessoas não atentam para isso. Portanto, o apóstolo aqui está dizendo que nós devemos fazer o quê? Devemos nos atentar para não sermos enganados. Olha o que ele disse: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus é o Cristo, e nem que Jesus veio em carne, que Jesus, alguns não acreditam que Jesus nasceu, viveu entre nós como homem e morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Esse tal enganador é o anticristo. Olhai por vós, disse João, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como tem o Filho. Qual que é a palavra-chave aqui? Perseverar na doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor e reconhecendo que nós devemos amar uns aos outros. Aqui, perseverar na doutrina de Cristo não é você perseverar em uma instituição religiosa. Eu já vi pastores pregar esse texto aqui, dizendo assim: tá vendo, irmão? Você tem que perseverar conosco, você não pode sair daqui, você não pode mudar de igreja, você não pode trocar de igreja, você tem que permanecer aqui na igreja, você tem que perseverar na doutrina de Cristo. Mas eles entendem que a doutrina de Cristo é a sua igreja, e não é. A doutrina de Cristo é a palavra viva de Deus. É nela que nós temos que perseverar. Não importa a igreja, ou seja, não importa a instituição, não importa a organização, se é batista, se é presbiteriana, se é wesleyana, se é metodista, não importa. O que importa é você permanecer na pessoa de Cristo. E aí você precisa atentar, verificar se realmente a palavra de Deus tem sido pregada com valor total onde você tem escutado a palavra. Cuidado para você não se envolver com outras coisas e deixar Jesus de fora. Claro, você precisa ajudar, colaborar, ajudar a evangelizar, ajudar a crescer, ofertar quando possível, dizimar quando possível, mas preste atenção, estar presente quando possível, mas o mais importante não é você dar tudo de você para a instituição e esquecer de dar tudo de si para o próprio Senhor Jesus, tá? E aí o João disse: se alguém vem ter com você e não traz esta doutrina, qual é a doutrina? Tendo Jesus como Senhor da sua vida, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o sauda tem parte na sua má obra. Ou seja, aqui ele está falando, não está falando de irmão de outras igrejas, porque se nós somos filhos do mesmo Pai, se nós acreditamos no mesmo Jesus que morreu na cruz por nós, então nós somos todos de um mesmo corpo. Então isso é importante falar, nós somos todos de um mesmo corpo. Não existe o corpo de Cristo para a igreja presbiteriana, não existe o corpo de Cristo para a igreja universal, não existe um corpo de Cristo para a igreja batista. Não, Cristo tem um único corpo chamado a igreja, e aquele que creu no Jesus
como Senhor e Salvador pessoal, se tornou membro desse corpo de Cristo. É muito triste porque às vezes as pessoas acabam sendo colocadas na cabeça delas que a igreja é o mais importante. E eu falo que não é a igreja o mais importante, não é a instituição. O mais importante é o seu coração estar nas mãos do Criador dos céus e da terra, tá bom? Eu vou amanhã resumir aqui para nós terminarmos esse assunto, que eu já estou aqui com a outra, vou falar de Provérbios depois, ó, tô com, só aqui dá para fazer 7 devocionais no livro de Provérbios, tá bom? Vamos orar? Depois, esses nossos devocionais todos, eles irão transformar em um livro, que aí você vai ter o livro em casa, você pode baixar na internet, e aí você vai poder ler, estudar. Vamos crescer muito para a honra e glória de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, te louvamos pela vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Pai santo e querido, eu entrego nas mãos do Senhor a vida de todos os que pedem, e eu oro para que todos recebam a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a vida do Senhor, ó Divino Espírito Santo de Deus. Venha abençoar, venha perdoar, meu Pai, quem precisa do perdão, e venha abençoar quem precisa ser também abençoado. Querido Pai e Senhor Jesus, eu entrego nas mãos do Senhor a vida de todos que oram comigo agora. Sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém e assim seja. Graças a Deus. Olha, é importante pensar que Cristo é o centro da igreja, o Senhor das nossas vidas. Diga isto, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o centro das nossas vidas. Eu espero você, nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.